Garoto de 16 anos desaparece no metrô de São Paulo. Família pede ajuda. Folha de São Paulo, 14 de agosto de 1999. O ar úmido e pesado daquele final de tarde de sexta-feira parecia normal para qualquer paulistano. A estação Sé do metrô de São Paulo fervilhava com o habitual movimento de pessoas apressadas, mãos suadas, com rostos cansados após uma longa semana de trabalho. Era 13 de agosto de 1999. Enquanto o país discutia a crescente desvalorização do real e adolescentes cantarolavam os últimos sucessos do Charlie Brown Jr. e dos Raimundos, Rafael Mendes Silva, 16 anos, desceu na plataforma central da estação mais movimentada da cidade. O relógio marcava 17h42. Rafael vestia o uniforme azul marinho do Colégio Estadual Presidente Kennedy, carregava uma mochila preta com detalhes em vermelho e, como todo adolescente da época, seu Walkman tocava um CD pirata com uma coletânea de rock nacional. No bolso da calça jeans, sua carteirinha estudantil com desconto na passagem e R$ 25, o suficiente para comprar um lanche antes de chegar em casa no Jabaquara, zona sul da cidade. Ele era extremamente pontual. Conta Maria Aparecida Silva, 42 anos, mãe de Rafael, com a voz embargada pelo choro contido. Todos os dias chegava em casa às 18h30, no máximo 19h, quando parava na lan house com os amigos. Naquele dia, simplesmente não voltou. O sistema de monitoramento da Companhia do Metropolitano de São Paulo, precário para os padrões atuais, registrou Rafael passando pela catraca da estação Sé às 17h44. As imagens granuladas em preto e branco, típicas da tecnologia da época, mostram o adolescente magro, de cabelos escuros, caminhando normalmente em direção à plataforma da linha azul, sentido Jabaquara. Após esse momento, nenhuma outra câmera captou sua presença. Paulo Mendes, 45 anos e pai de Rafael, ligou para a polícia às 20h02 daquele mesmo dia. No começo, achei que ele tinha ido à casa de algum amigo, mas quando chegou meia-noite e o celular continuava desligado, eu soube que algo estava muito errado, relatou Paulo à reportagem na semana seguinte ao desaparecimento. Os amigos de escola foram unânimes. Rafael não tinha inimigos, não estava envolvido com drogas, e manifestara a intenção de voltar direto para casa naquele dia para assistir à estreia de Matrix, que tinha acabado de chegar em VHS nas locadoras. O último a vê-lo foi Marcos Fernandes, colega de classe, que se despediu de Rafael na estação Sé, enquanto ele próprio seguiu na linha vermelha. A gente estava comentando sobre o jogo do final de semana e sobre a prova de química de segunda. Ele estava normal, falando que queria terminar um trabalho logo para poder curtir o domingo, contou Marcos, visivelmente abalado, em depoimento à polícia. Ele entrou no túnel da plataforma da linha azul, acenou, e foi a última vez que o vi. Uma semana depois, cartazes com o rosto de Rafael já estavam espalhados por todas as estações de metrô da capital paulista. Sua foto, retirada da carteira de identidade recém-emitida, mostrava um adolescente de sorriso tímido, ainda com aparelho nos dentes, olhos levemente puxados, herdados da avó japonesa. Abaixo da imagem, o apelo desesperado. Você viu este garoto? Por favor, ligue para este número. O que aconteceu com Rafael Mendes Silva nos minutos seguintes à sua entrada na plataforma da linha azul permaneceria um dos maiores mistérios urbanos de São Paulo por quase um quarto de século. Às 6h, de 14 de agosto de 1999, a família Mendes Silva já estava na delegacia. Maria Aparecida, professora de português da rede pública, havia passado a noite em claro, ligando para todos os hospitais da região. Paulo, vendedor em uma loja de materiais elétricos, tentava manter a calma enquanto a irmã mais nova de Rafael, Ana Lúcia, de apenas 10 anos, observava tudo com olhos assustados. Naquele tempo, a polícia esperava 24 horas para considerar um desaparecimento. Recorda o delegado Hélio Peixoto, hoje aposentado, que assumiu o caso. Mas algo no relato dos pais me fez agir imediatamente. Um menino com aquela rotina tão regular não fazia sentido. Nas semanas seguintes, a busca por Rafael mobilizou toda a estrutura do metrô de São Paulo. Funcionários percorreram túneis,
áreas técnicas e espaços restritos. Mergulhadores chegaram a verificar os espelhos de água próximos às estações. A Polícia Civil formou uma força-tarefa, entrevistando mais de 200 pessoas, entre passageiros habituais, funcionários e moradores de rua que viviam nas imediações das estações. O programa Linha Direta da TV Globo exibiu o caso em horário nobre, gerando centenas de ligações, todas sem resultados concretos. A revista Contigo publicou uma matéria de 4 páginas e o rosto de Rafael estampou capas de jornais populares por semanas. Recebemos ligações de todo o Brasil, lembra Maria Aparecida. Pessoas diziam ter visto Rafael em Belo Horizonte, Curitiba, até no Nordeste. Todas as pistas eram investigadas, mas acabavam em nada. Era como se meu filho tivesse evaporado dentro daquele metrô. Paulo Mendes, inicialmente enérgico nas buscas, começou a demonstrar sinais de esgotamento após 3 meses de investigação sem avanços. As noites sem dormir, os dias pedindo licença no trabalho para distribuir panfletos, o dinheiro escasseando com os gastos em detetives particulares. Tudo isso foi corroendo suas forças. O casal, que já enfrentava problemas antes do desaparecimento do filho, não resistiu à pressão. Em 2001, nos separamos, conta Maria, hoje com 67 anos, na sala modesta de seu apartamento no Ipiranga, onde se mudou após vender a casa no Jabaquara. Aquela casa tinha fantasmas demais, justifica. Paulo nunca aceitou que Rafael pudesse estar morto. Eu também não queria acreditar. Mas com o tempo, você sabe, uma mãe sente. Paulo Mendes mudou-se para o interior de Minas Gerais em 2003, após um colapso nervoso. Reconstruiu parcialmente sua vida, casou-se novamente, teve outros filhos, mas guardava no porta-malas do carro uma caixa com panfletos de desaparecido e continuava distribuindo-os nas viagens que fazia como representante comercial. Com o passar dos anos, o caso de Rafael foi se tornando apenas mais um número nas estatísticas de desaparecidos. O arquivo na delegacia especializada foi relegado a uma prateleira de casos não solucionados. Ocasionalmente, em datas como o aniversário do desaparecimento, algum jornal publicava uma nota relembrando o caso. Enquanto isso, São Paulo se transformava. A linha lilás do metrô foi inaugurada, a linha amarela expandida. Celulares tornaram-se smartphones, a internet substituiu as LAN houses, o Orkut veio e foi embora. As catracas de papelão deram lugar a sistemas de reconhecimento facial e bilhetes eletrônicos. O mundo seguia em frente. Na estante da sala de Maria Aparecida, uma foto de Rafael permanecia congelada em 1999. Ao lado dela, velas eram acesas todas as sextas-feiras. Ana Lúcia, a irmã caçula, formou-se em direito impulsionada pela memória do irmão desaparecido e acabou se especializando em casos de pessoas desaparecidas. Durante 2 décadas, vivemos nesse limbo, diz Ana Lúcia, hoje com 35 anos. Não é como uma morte, onde você pode fazer o luto. É uma ferida que nunca cicatriza porque você não sabe se deve esperar ou chorar. Em 2016, o caso foi oficialmente declarado como de baixa probabilidade de solução pela Polícia Civil. O último detetive particular contratado pela família entregou um relatório inconclusivo, sugerindo que Rafael poderia ter fugido voluntariamente, sido vítima de um crime de oportunidade ou sofrido um acidente em alguma área não monitorada do metrô. O silêncio sobre o paradeiro de Rafael parecia destinado a ser eterno, até que, em março de 2023, o telefone de Maria Aparecida tocou às 6h17 da manhã. O projeto de expansão da linha azul do metrô de São Paulo, iniciado em 2022, incluía a modernização de estruturas antigas e a escavação de novas conexões entre as estações Jabaquara e São Judas. Em 15 de março de 2023, uma equipe de 4 engenheiros e 6 operários trabalhava no que chamavam de Setor 7B, um túnel de serviço construído no final dos anos 90, mas selado em 2000 devido a mudanças no projeto original. O engenheiro Carlos Eduardo Fontana, 42 anos, coordenava a remoção de uma parede de concreto que isolava o túnel há mais de 2 décadas. O ar comprimido, o cheiro de mofo e a umidade tornavam o trabalho desagradável,
mesmo com os equipamentos de proteção. Quando a última seção da parede cedeu, sentimos aquele sopro de ar viciado, relata Fontana. Usamos lanternas potentes para examinar o espaço. Era um corredor de aproximadamente 40 metros, que, segundo as plantas antigas, deveria conectar-se a um duto de ventilação, mas o projeto foi modificado e o túnel acabou sendo abandonado. Ricardo Pereira, 38 anos, operador de escavadeira, foi o primeiro a entrar no espaço após a abertura. Com a lanterna presa ao capacete, avançou lentamente pelo túnel, verificando a estabilidade da estrutura. No chão de concreto irregular, acumulavam-se poeira, pequenos entulhos e vestígios do que pareciam ser materiais de construção abandonados. Estávamos prestes a declarar o espaço seguro para continuarmos os trabalhos quando o Ricardo gritou que tinha encontrado algo. Continua Fontana. Achamos que seria apenas algum equipamento antigo deixado para trás, talvez ferramentas ou materiais. Isso é comum em obras abandonadas. O que Ricardo encontrou, porém, não era um objeto de construção. Encostado na parede do fundo do túnel, parcialmente coberto por uma camada de poeira endurecida pelo tempo, estava um conjunto de objetos que não pertenciam àquele lugar. Um tênis Olímpicos azul, modelo popular no final dos anos 90, em avançado estado de deterioração. Fragmentos do que parecia ser tecido sintético azul marinho e, o mais perturbador, uma carteirinha estudantil plastificada, ainda em condição de leitura. Quando limpei o cartão com a luva e vi a foto daquele adolescente, tive uma sensação estranha, recorda Ricardo. Trabalhei como segurança antes de entrar para a construção civil e sempre prestei atenção nos cartazes de desaparecidos. Aquele rosto me parecia familiar de alguma forma. A carteirinha, emitida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o ano letivo de 1999, trazia o nome completo: Rafael Mendes Silva. A foto mostrava o mesmo adolescente dos cartazes que haviam circulado pela cidade 2 décadas antes. No verso, ainda legível, o carimbo da escola e a assinatura do diretor. Paralisamos a obra imediatamente e acionamos a Polícia Civil, explica Fontana. Nenhum de nós tocou mais nos objetos. Sabíamos que poderia ser uma cena de crime. A notícia chegou primeiro ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, onde o delegado Renato Alves, recém-promovido à unidade, reconheceu instantaneamente a relevância da descoberta. Às 6 da manhã, ele telefonou pessoalmente para Maria Aparecida Silva. Aquela ligação mudou tudo. Relembra Maria, agora com a voz firme de quem encontrou um propósito renovado. Por 24 anos, eu tinha sonhado com alguma notícia, qualquer notícia. Quando o delegado disse que haviam encontrado a carteirinha do Rafael, eu desabei. Era a primeira evidência concreta desde que ele desapareceu. A equipe forense isolou o túnel por 3 dias. Cada centímetro foi fotografado, escaneado e analisado. Amostras de material orgânico foram coletadas do tênis e do tecido, na esperança de encontrar DNA que pudesse ser comparado com o da família. O local onde os objetos foram encontrados estava a aproximadamente 800 metros da plataforma, onde Rafael foi visto pela última vez, em uma área que, segundo as plantas do metrô, não deveria ser acessível a passageiros. O mais intrigante, explica o delegado Alves, é que esse túnel foi selado em fevereiro de 2000, cerca de 6 meses após o desaparecimento. Se os pertences de Rafael estavam lá dentro, eles foram depositados antes do fechamento. E isso levanta uma pergunta crucial. Como um adolescente entraria em uma área restrita, passaria por portas de segurança e chegaria a um túnel em construção sem ser notado? A descoberta reacendeu o caso. Notícias sobre o achado dominaram os telejornais. O túnel, apelidado pela imprensa de Cápsula do Tempo Macabra, tornou-se símbolo de um mistério que São Paulo nunca conseguiu esquecer completamente. Paulo Mendes, agora com 69 anos e saúde frágil, retornou a São Paulo imediatamente ao saber da notícia. Eu sempre soube que um dia teríamos respostas, declarou à imprensa na entrada da delegacia com os olhos marejados e a voz trêmula. Meu filho não simplesmente sumiu. Alguém sabe o que aconteceu. E agora temos uma prova. Após a descoberta da carteirinha estudantil de Rafael, o DHPP reabriu oficialmente o caso.
A equipe liderada pelo delegado Renato Alves começou revisitando depoimentos antigos, agora com a vantagem de técnicas investigativas modernas e a pressão renovada da mídia e da opinião pública. Os primeiros resultados das análises forenses confirmaram que o tênis encontrado era compatível com o número que Rafael calçava e com o modelo que usava no dia do desaparecimento, segundo depoimentos da época. Os fragmentos de tecido azul marinho correspondiam ao uniforme escolar. Porém, não foram encontrados restos humanos no local, nem manchas de sangue ou sinais evidentes de violência. Foi durante a revisão dos funcionários do metrô, que trabalhavam em 1999, que surgiu a primeira grande novidade. Cláudio Pereira, 76 anos, supervisor de manutenção aposentado, procurou voluntariamente a polícia após ver a notícia da descoberta. "Eu sei o que aconteceu com aquele menino", afirmou em depoimento gravado em vídeo. Sua confissão, inicialmente tomada como resolução do caso, abalou a cidade. "Foi um acidente. O garoto deve ter seguido alguém. Entrou em área restrita e caiu em um dos poços de ventilação. Quando o encontramos, já estava morto. A diretoria decidiu ocultar o corpo e selar o túnel para evitar um escândalo que destruiria a reputação do metrô." A confissão de Cláudio parecia encerrar o mistério. Os jornais estampavam manchetes como "Ex-funcionário confessa. Metrô escondeu o corpo de adolescente por 24 anos. A Companhia do Metropolitano emitiu nota informando que colaboraria integralmente com as investigações e que nenhum dos atuais diretores ocupava cargos de gestão na época. Porém, a investigação meticulosa do delegado Alves começou a encontrar inconsistências no relato de Cláudio. As datas não batiam. O sistema de acesso às áreas restritas não confirmava sua presença no local. E, mais importante, os registros médicos mostravam que Cláudio havia sido diagnosticado com demência em estágio inicial. "Desconfiamos que a confissão era falsa", explica Alves. Mas a questão permanecia. Por que alguém confessaria um crime que não cometeu? A resposta veio através de Valdir Gomes, 67 anos, ex-segurança do metrô, que trabalhava no mesmo setor que Cláudio. Confrontado com evidências de que seu crachá havia sido usado para acessar áreas restritas no dia do desaparecimento de Rafael, Valdir finalmente quebrou um silêncio de mais de 2 décadas. "Cláudio está tentando proteger pessoas importantes", revelou Valdir em depoimento confidencial, posteriormente vazado para a imprensa. "A verdade é muito pior do que um acidente." Segundo Valdir, na tarde de 13 de agosto de 1999, um grupo de 4 funcionários terceirizados do metrô, que trabalhavam na construção dos túneis de expansão, abordou Rafael na plataforma. O líder do grupo, identificado como Marcelo Soares, era conhecido por assediar estudantes. Rafael, ao perceber a situação, tentou escapar entrando em uma porta de serviço que estava destrancada por negligência. Mas o garoto entrou em pânico e correu para dentro da área técnica. Eles foram atrás. Eu estava de plantão naquele setor, mas tinha saído para buscar café. Quando voltei, vi as câmeras de segurança desligadas e encontrei o crachá de acesso fora do lugar. Soube imediatamente que algo estava errado. Valdir admitiu ter encontrado os 4 homens carregando algo embrulhado em lona dentro do túnel que estava em construção. Eles o ameaçaram, afirmando que se falasse algo, teria o mesmo destino. "Aquela época era diferente", justificou, com voz embargada. "Não havia tantas câmeras, o controle era mais frouxo. Funcionários terceirizados entravam e saíam sem muita fiscalização. E eu tinha uma família para sustentar." A investigação confirmou que Marcelo Soares e 2 outros membros do grupo já haviam falecido. O 4º homem, Jorge Peixoto, 65 anos, foi localizado vivendo em Guarulhos sob nome falso. Confrontado com as evidências e a confissão de Valdir, Jorge finalmente revelou o que aconteceu naquela tarde. Foi o Marcelo quem começou tudo. Ele viu o menino sozinho e quis zoar com ele, como fazia com outros estudantes. Não era para machucar ninguém. Mas quando o garoto fugiu para dentro da área técnica, o Marcelo ficou furioso. Perseguiu o menino até o túnel em construção. Houve uma briga. O garoto caiu e bateu a cabeça. Foi um acidente, mas o Marcelo já tinha passagem pela polícia. Ninguém acreditaria.
Segundo Jorge, eles esconderam o corpo de Rafael em um dos compartimentos do túnel que seria fechado dias depois, conforme o cronograma de obras. O túnel acabou sendo selado em fevereiro de 2000, conforme alterações no projeto original, transformando-se involuntariamente em uma cápsula do tempo que preservou as evidências do crime. Vivemos com esse peso por 24 anos, concluiu Jorge, agora visivelmente acabado pelo remorso. Cada vez que eu via a foto daquele menino, cada vez que passava pela estação Sé, era como se ele estivesse me observando. Em 17 de junho de 2023, Jorge Peixoto foi formalmente indiciado por homicídio culposo, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. Valdir Gomes, por sua negligência e omissão, também foi indiciado. Cláudio Pereira, devido à sua condição médica, foi considerado inimputável. A Companhia do Metropolitano de São Paulo foi processada por negligência na segurança e controle de acesso às áreas restritas. Apesar das confissões, o corpo de Rafael jamais foi encontrado. Segundo os depoimentos, ele teria sido removido do local original durante uma operação clandestina em 1999, semanas após o crime, e enterrado em algum local não especificado. Em uma tarde chuvosa de julho de 2023, Maria Aparecida Silva, acompanhada pela filha Ana Lúcia e pelo ex-marido Paulo, compareceu ao túnel onde a carteirinha de Rafael foi encontrada. Com autorização especial da polícia e do metrô, eles realizaram uma pequena cerimônia. Maria depositou um buquê de girassóis, as flores favoritas do filho, e uma foto dele aos 16 anos. Por 24 anos, eu caminhei por esta cidade sem saber por onde meu filho tinha passado nos seus últimos momentos, disse Maria, com uma serenidade que só o tempo e a dor podem forjar. Agora eu sei. Não tenho um túmulo para visitar, mas tenho um lugar onde posso sentir que parte da jornada dele terminou. Isso não é justiça completa, mas é um fim para o não saber, que é o pior de todos os tormentos. Paulo Mendes, envelhecido prematuramente pelo sofrimento, manteve-se em silêncio durante toda a cerimônia, segurando firmemente a mão da ex-esposa, um gesto que não acontecia há mais de 2 décadas. E o metrô de São Paulo nunca mais será o mesmo para mim, refletiu Ana Lúcia, agora dedicada a casos semelhantes ao do irmão. Sob os pés de milhões de paulistanos que transitam diariamente, existem túneis, histórias e segredos. O de Rafael ficou escondido por quase 25 anos. Quantos outros ainda esperam para serem revelados? A carteirinha estudantil de Rafael Mendes Silva, catalisadora da resolução do caso, foi devolvida à família após o encerramento do inquérito policial. Maria aguarda em uma pequena caixa de vidro ao lado da foto do filho, como símbolo de uma busca que consumiu a maior parte de sua vida, mas que finalmente trouxe alguma medida de paz. Algumas pessoas me perguntam se não teria sido melhor nunca descobrir a verdade, viver com a esperança, conclui Maria. Eu respondo que não. A verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Rafael não vai voltar, mas agora sei que posso dizer adeus. Isso, depois de 24 anos no escuro, é mais do que eu ousava esperar.